Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar agora de um tópico muito importante no Enem, que é o tópico de engenharia genética. Tem grande incidência nesse vestibular e vem a caindo muito nos últimos anos. Bom, dentro desse tópico, alguns temas são importantes. A gente tem que lembrar sobre clonagem, a gente tem que lembrar sobre engenharia genética e, obviamente, transgenia e a definição de um organismo transgênico. Um organismo transgênico é aquele que obtém um novo gene, um novo pedaço de DNA de uma outra espécie. Então grave esse conceito que ele é muito importante. E a partir desse novo gene que ele ganha, ele vai criar uma nova proteína. Bom, outro tópico importante desse tema é o DNA recombinante, uma tecnologia usada, por exemplo, para fabricar hormônios humanos em laboratório. Nessa tecnologia, usa-se uma bactéria e nessa bactéria coloca-se um gene humano. A partir daí, essa bactéria vai ser capaz de criar, por exemplo, insulina, hormônio do crescimento, proteínas, fatores de coagulação, usados para tratar doenças muito importantes aí na saúde e na medicina. Bom, vamos partir para a questão então? A questão fala o seguinte: a Lei de Biossegurança tenta regulamentar duas questões polêmicas no Brasil e no mundo: a produção e comercialização de organismos geneticamente modificados, ou seja, transgênicos, e a pesquisa com células-tronco. Esse aqui é um tema importante também. As células-tronco são as células que podem se diferenciar em outros tipos de tecido. Então isso é muito importante para a regeneração de tecidos. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Afirmativa 1. Células-tronco são células neutras que ainda não possuem características que as diferenciem como uma célula especializada de um tecido e que podem ser usadas para gerar outro órgão. Sim, afirmativa verdadeira. Um dos grandes estudos que envolvem células-tronco é justamente a regeneração de tecidos como tecido cardiovascular, neurônio, que são tecidos que sozinhos no nosso organismo não possuem capacidade de regenerar. Então, em doenças como Alzheimer, como Parkinson, elas teriam um grande uso para poder regenerar e assim você reverter o quadro da doença. Então, células-tronco são células indiferenciadas que podem regenerar tecidos. Afirmativa correta. Afirmativa 2. Os transgênicos, organismos geneticamente modificados, são aqueles produtos acrescidos de um novo gene ou fragmento de DNA para que desenvolvam uma característica em particular, como mudanças do valor nutricional ou resistência a pragas. Então, por exemplo, existem vários tipos de plantas transgênicas que adquirem genes para resistir à praga, resistir, por exemplo, também a agrotóxicos e dessa forma gerar maior produção agronômica. Outra coisa importante também é a produção de frutos com genes que aumentam o valor nutricional, aumenta a quantidade de proteína, aumenta a quantidade de carboidrato e isso é usado também na nossa alimentação. Então a afirmativa 2 está correta. 3. Muitos ambientalistas e alguns pesquisadores receiam que alimentos transgênicos possam prejudicar a saúde humana e modificar o meio ambiente. Sim, já houveram até casos em que milhos transgênicos produziam proteínas novas que as pessoas nunca tinham entrado em contato. E muitas desenvolveram alergia a essa proteína nova. Então, em muitos casos, plantas ou até frutas, alimentos transgênicos podem induzir a imunidade da pessoa, podem gerar alergia. Então, a afirmativa 3 está correta. 4. O principal objetivo das pesquisas com células-tronco é o seu uso para recuperar tecidos danificados por doenças cardiovasculares, neurovegetativas, diabetes, acidentes cerebrais, traumas na medula espinhal, dentre outras. Exatamente o que nós comentamos aqui. Então a afirmativa 4 também está verdadeira. Resposta então, letra E.